Olá, meu nome é Reinaldo, eu sou professor na Faculdade de Medicina da UFMT, no curso de homeopatia, e hoje nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas que foram apresentadas pelos alunos. Então seja bem-vindo, bem-vinda, vamos seguir com este processo de diálogo, que é uma aprendizagem importante para que o aluno consiga entender a racionalidade médico-homeopática. Uma das questões que foi colocada é quantos medicamentos homeopáticos o médico pode prescrever. Ele deve prescrever o mínimo de medicamentos possíveis, numa dose também pequena, né? As doses do medicamento homeopático eles são muito diluídos para evitar grandes agravações. Quando você usa muitos medicamentos de uma vez só, você perde a noção de qual dos medicamentos foi o mais adequado. E aí você tem dificuldade para dar sequência ao tratamento. Porque não é interessante você ficar dando estímulo demais. Você tem que dar o mínimo estímulo que seja o mais semelhante possível, capaz de estimular a defesa no organismo. Então, de um modo geral, nós precisamos ter o cuidado de usar o medicamento que seja mais semelhante ao paciente e o menor número de medicamentos possíveis. E aí o Christopher, que fez essa pergunta, ele também pergunta quais são, hoje no Brasil, as principais dificuldades no tratamento homeopático. Uma das grandes dificuldades é o preconceito. As pessoas não conhecem, não estudam e muitas vezes ignoram e criticam sem fundamento a homeopatia. Então a homeopatia ela tem uma lógica, ela tem uma racionalidade, ela tem seus fundamentos, ela tem seus métodos terapêuticos, métodos clínicos, métodos de investigação. Samuel Hahnemann, ele era uma pessoa muito meticulosa, detalhista, e ele buscou com afinco experimentar os medicamentos da maneira mais isenta possível. E os resultados disso são vários medicamentos que são usados até hoje na prática homeopática. Agora, é interessante a gente saber que esses métodos eles são diferentes, o método clínico, homeopático e da alopatia. Na alopatia, o nosso foco muitas vezes é na doença, via de regra. Procuramos focar na doença. Na homeopatia, você procura no doente aquele medicamento que faz com que ele consiga melhor combater a doença ou os sintomas daquela doença, daquela patologia, daquele quadro. Para nós, a doença é diferente da doença alopática, porque para nós existe um princípio vital imaterial que ainda não é totalmente conhecido, mas a gente tem até equipamentos como eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, ressonância magnética que medem as ondas vibracionais do corpo, né? Do nosso corpo em funcionamento. Quando existem alterações nessas ondas, existem disfunções e muitas vezes essas disfunções podem levar a alterações anatomopatológicas, que é o foco da medicina alopática. Nós fechamos um diagnóstico, nós temos ali uma clareza do processo já instalado no órgão, no tecido lesionado. Então é importante a gente buscar olhar de forma mais ampliada para a gente poder ter uma melhor compreensão das possibilidades terapêuticas dos medicamentos homeopáticos. Além dessa pergunta, o Christopher ele pergunta sobre o prognóstico clínico dinâmico. Como que é o prognóstico homeopático? Lembrando que a homeopatia ela tem 200 anos, né? E a medicina hoje ela veio evoluindo com um grande desenvolvimento biotecnológico nos últimos 60, 70 anos. Então, foram caminhos um pouco diferentes, né? E a forma de se olhar o paciente há anos atrás, há 200 anos atrás, quando nós não tínhamos muitos equipamentos, era muito focada na sintomatologia desse paciente. Então o paciente expressa um sintoma e você, ao longo do tempo, vê como vai ser a evolução desse sintoma após o uso do medicamento. Quando existe uma melhora do indivíduo, isso é um bom sinal. Essa melhora do indivíduo não quer dizer que ela não venha acompanhada de uma piora de um determinado órgão ou de uma parte do corpo. Então nós analisamos a totalidade dos sintomas que foram abordados e acompanhamos a evolução, se os sintomas estão mais externos ou se a doença está evoluindo mais internamente, com comprometimentos de órgãos vitais mais importantes.
Então a gente precisa acompanhar a evolução e a manifestação dos sintomas, e daí a homeopatia valoriza muito a clínica, muito a clínica tradicional e o raciocínio clínico, para você entender a evolução do processo. A gente vai ter uma aula sobre isso, espero que vocês tenham a oportunidade de tirar essas dúvidas, tá? Mas tem mais gente perguntando aqui, que é bem interessante a gente tentar atender a todos, né? Um paciente com Covid-19 que apresenta um quadro de tosse importante pode se beneficiar com um medicamento homeopático? Ela falou um medicamento homeopático chamado fósforos. Pode, sim. O fósforos é um dos medicamentos que foram estudados e que tem uma atuação indicada para sintomas da Covid. Então, não é para a Covid, sintomas da Covid. Então, o tratamento homeopático ele pode ajudar a minimizar os sintomas e, teoricamente, diminuir a progressão dessa doença. Teoricamente, nós precisamos de resultados terapêuticos que justifiquem e validem se de fato esse medicamento ele é capaz de trazer esse benefício para a doença. Mas sintomas como dor de cabeça, tosse, febre, coriza, dor de garganta, processos inflamatórios nos pulmões, quadro de pneumonia viral. O remédio homeopático ele pode colaborar, sim, ele pode colaborar, mas não precisa ser necessariamente o fósforo. Pode ser o fósforo, o arsênico, a briônia, a ipeca, a drosera, depende do tipo de manifestação, do tipo de sintoma que a gente vai trabalhar. Mas é possível que a gente tenha melhora de uma série de sintomas com o medicamento homeopático que tenta estimular o organismo a melhorar ou modular a resposta para que ocorra uma melhora do quadro, né? Mas não é tão simples assim. De qualquer maneira, o fósforo é um dos medicamentos que a gente tem usado para sintomas da Covid, ou pacientes que tenham Covid, ou síndromes gripais. O período de agravação dos sintomas dura geralmente quanto tempo? Vai depender do tipo de sintoma. Se é um sintoma de muitos anos, o período de agravação pode durar um pouquinho mais. Se é um sintoma de uma semana, menos, o período de agravação vai ser bem rápido e suave, né? Então, de acordo com o tipo de doença que você quer curar, o tipo de sintoma que você vai focar no tratamento, você tem a oportunidade de usar um medicamento que pode provocar ou não. O ideal é que não tenha agravação, que ocorra uma melhora rápida, suave, duradoura, mas pode ser que ocorra essa agravação, e essa agravação ela tem que ser uma boa agravação. Existem más agravações também em homeopatia, e aí a gente tem que rever o quadro ou antidotar o medicamento. Essa foi uma das perguntas da Camila. Obrigado, Camila. É sempre interessante a gente buscar tirar essas dúvidas, né? O Nilson, ele faz algumas perguntas interessantes também. A homeopatia é descrita como uma prática de medicina complementar ao modelo tradicional. Nos casos agudos, em quais situações a homeopatia é segura para ser escolhida como método de tratamento de primeira escolha? Tem muitos casos em que a homeopatia pode ser o único tipo de tratamento, ou o primeiro tipo de tratamento. A homeopatia ela tem um leque de ações muito interessantes, tanto em quadros agudos, uma perda de uma pessoa que causou uma tristeza muito grande, uma ansiedade, uma inquietude, um distúrbio, eu posso usar um medicamento chamado Ignatia para um quadro mental. É agudo, mas é mental. Num quadro agudo orgânico, uma amidalite de repetição, por exemplo, você tem um quadro crônico e tende a cronificar com quadros de agudização. Eu preciso dar um medicamento para o quadro agudo, posso usar beladona, posso usar mercúrios, posso usar sulfuro, licopódium, laquesis, depende do tipo de
amidalite. Se é mais do lado direito ou do lado esquerdo. Eu escolho os medicamentos de acordo com o detalhamento dos sintomas. E o medicamento ele será capaz de provocar, teoricamente, uma melhora progressiva do paciente, com minimização dos sintomas. Agora, isso só não basta. O que é o ideal? É dar um medicamento para que a pessoa não tenha mais tantas amidalites com tanta frequência. E não tenha que tomar anti-inflamatórios ou antibióticos de forma desnecessária. Agora, se você tem uma evolução inadequada ou uma evolução imprópria dos sintomas, aí você pode usar os medicamentos convencionais. Agora, a doença aguda, ela cura por si só, ou leva o indivíduo à melhora e progressiva cura, ou a doença pode levar o indivíduo à morte. Então, muitas doenças evoluem rapidamente para a morte também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e não colocar em risco a vida do paciente, em primeiro lugar. E saber ajustar, de acordo com o potencial terapêutico, a medicação que é mais apropriada para esse paciente. Isso é importante a gente ter clareza. E a homeopatia, ela tem recursos terapêuticos que a gente pode explorar, que a gente pode conhecer com muita propriedade. O Nilson ainda continua. Há descrito interações entre o medicamento homeopático e as condutas alopáticas que trazem malefícios ao paciente em quadros agudos? Não, são técnicas diferentes. Então, eu posso usar um anti-inflamatório e um remédio homeopático que provoque no organismo a desinflamação do processo. Então, você vai somar esforços para você produzir uma melhora progressiva desse paciente. Então, eles não são necessariamente antagônicos. Existem alguns casos, como o uso de medicamentos imunossupressores, por tempo muito maior do que deveria, que faz com que o indivíduo, então, tenha como efeito colateral uma dificuldade de resposta. Aí você tem que usar uma técnica de uso dos medicamentos homeopáticos com uma concentração um pouco maior, estímulos sequenciais e acompanhar mais de perto a evolução do quadro. Mas, via de regra, são técnicas que se complementam. E quando a gente tem mais de uma técnica, um arsenal terapêutico maior, obviamente a gente produz, ou teoricamente, alcança uma melhora terapêutica do quadro. Então, a homeopatia, ela veio para somar, né, e para ajudar a combater as doenças. Não as doenças necessariamente, mas melhorar a condição do indivíduo para que ele consiga combater melhor a doença. Teoricamente é isso. E o que se tem visto ao longo do tempo, e o que a gente tem em evidências, é que em muitos casos não lesionais, especialmente nos casos não lesionais, você tem resultados rápidos, suaves, duradouros. Tanto em casos agudos quanto em casos crônicos. Eu costumo dizer que uma das grandes vantagens da homeopatia é justamente estimular a capacidade de resposta do organismo para que o organismo consiga combater a doença. E na doença crônica, o que acontece? Ela se instala no organismo, aparece, desaparece os sintomas ao longo do tempo, justamente porque a resposta do organismo não é suficientemente capaz de combater a doença e de trazer a reorganização das funções. Então, o que a gente procura fazer, e é interessante, penso eu que seja interessante, inclusive usar nos casos com sequelas leves, né, consequências de quadros infecciosos, por exemplo, para que o organismo ele produza mecanismos de defesa. E são muitos os mecanismos de defesa. Espero ter respondido sua pergunta. Agora, tem uma outra... O Vander, ele fez a seguinte pergunta: quando considerar a homeopatia nos casos agudos? Sempre que possível, né? Se não é um caso cirúrgico, você pode usar um medicamento homeopático. Seja somente o medicamento homeopático, quando você tem um quadro leve, não lesional, ou quando você tem a segurança de que aquele medicamento produz melhor resultado. Mas o ideal é usar o medicamento homeopático, supervisionar a evolução do quadro, se precisar entrar com medicamento alopático também, ou acupuntura ou outra técnica. A gente não pode deixar de ver outras práticas médicas
que são reconhecidas, valorizadas e utilizadas há séculos, né? Se não há milênios. Então, não é porque a gente está tendo um bom desenvolvimento biotecnológico que a gente tem que desconsiderar outras técnicas terapêuticas. Pelo contrário, a gente tem que usar o que é certo, o que é bom, o que tem evidências, né? Em quais casos não são indicados a homeopatia em substituição ao tratamento convencional? Bom, quando o indivíduo ele está com dificuldade de resposta. Então você vai estimular o organismo, ele pode piorar e aí você precisa de usar um suporte alopático. Então, em muitos casos graves, você tem uma resposta muito limitada, especialmente nos casos incuráveis, né? Então, mas você pode ajudar uma série de aspectos relacionados ao indivíduo. Então, o indivíduo está ansioso, agitado, num quadro, sei lá, de muito sofrimento, né? Incurável. Se você ajudar a diminuir a ansiedade e a inquietude, a mesma coisa, você pode usar um opiáceo, você pode usar um anestésico, analgésico potente para aliviar as dores, mas não vai curar necessariamente, né? Mas você pode usar, só que aí você tem que ver os efeitos colaterais. Então, cada caso a gente costuma a tratar de uma maneira específica, própria. Cada indivíduo é um indivíduo que tem uma resposta específica. O que a gente procura fazer é escolher o medicamento mais apropriado para aquela pessoa. Ele ainda pergunta: existem diferenças entre esses dois medicamentos, o arsênico e o fósforo? Muitas diferenças, né? O arsênico é uma pessoa, ou a pessoa de arsênico, ela tem algumas características importantes: medo de errar, ansiedade, inquietude, gosta das coisas muito certinhas, organizadas, detalhadas. Tem coriza, diarreia, tosse, quadros de broncoespasmo, é bem interessante, cansaço extremo. O fósforo já é um pouquinho diferente, é uma pessoa longilínea, magra, alta, sensível, muito sensível. A pessoa tem uma variação de humor, às vezes com muita extenuação, mas também outras vezes com muita vitalidade. A pessoa de fósforos é uma pessoa que sofre, tem muita empatia, sofre com o sofrimento do outro, ele se compadece do outro com muita força. Tem medo de tempestade, tem desejo de sal puro, desejo de substâncias geladas. Quando tem dores, gosta de aplicações frias. Então tem algumas peculiaridades, algumas particularidades. São duas substâncias diferentes, né, importantes, e que podem tratar uma série de patologias. Gastrites, ambos servem para gastrites. Então tem algumas especificidades de cada um. O que a gente faz? A gente estuda na matéria médica. Eu cheguei com um paciente, estou colhendo a totalidade dos sintomas, seleciono e estou na dúvida entre dois medicamentos. Será que eu uso o arsênico ou será que eu uso o fósforo? Eu comparo nesses dois medicamentos quais são os sintomas daquele paciente que se encaixa melhor, neste ou naquele medicamento. Então eu comparo a matéria médica de fósforos com a matéria médica de arsênico. Então é a mesma coisa, eu vou usar um antibiótico, eu vou ver qual que é a ação de cada um desses medicamentos, tipo de agente causador, de patógeno, né, se ele é gram-positivo, gram-negativo. Então eu vou comparar os dois princípios terapêuticos. Em homeopatia é a mesma coisa, só que a gente leva em consideração a totalidade dos sintomas. Muito bem, acho que eu respondi aí algumas do Vander, né? O Tiago Pico, ele faz as seguintes perguntas: o medicamento homeopático pode provocar efeitos adversos ou agravações medicamentosas dependentes? Não. Você parou de dar o remédio homeopático, via de regra o indivíduo tem uma melhora progressiva dos sintomas. E não é comum essas agravações, ela pode acontecer, mas não é comum. É importante a gente saber quando ocorre uma agravação e quando é uma boa agravação, e a gente vai ter um bom prognóstico. Então a gente sempre dá o medicamento observando a evolução e a resposta do organismo. Melhorou os sintomas? Ótimo, eu aumento o intervalo. Piorou os sintomas? Eu paro de dar o remédio e eu posso antidotar o remédio antidotar aquele efeito, né,
desnecessário usando um outro medicamento ou um mesmo medicamento em dinamizações um pouco diferentes. Eu repertorizo de novo, eu busco um medicamento que cobre a totalidade daquele quadro, ou eu espero. Se durante o intervalo em que eu dei o remédio ocorre uma melhora progressiva, ótimo, o medicamento foi adequadamente suficiente para provocar uma resposta do organismo. Mas se eu quero evitar a agravação, o que eu faço? Uso doses menores ou medicamentos mais diluídos, né? Isso é bem importante a gente saber. O Tiago ainda pergunta: quais são os efeitos colaterais do uso de altas diluições de arsênico com álbum? Essa é uma boa pergunta. Se o medicamento ele está em altas diluições, para ele provocar um efeito adverso, é necessário que o paciente tenha muita sintonia com o arsênico. Isto é, que aquele sintoma que o arsênico provocou também exista no indivíduo doente. Então, o que a gente faz geralmente? Nós encontramos um medicamento e começamos com uma dose razoavelmente baixa para provocar a resposta. De acordo com essa resposta, você avalia. Provocou piora demais, então nas próximas doses eu vou diminuir o número de gotas ou eu vou aumentar o intervalo da medicação. Com isso, eu tenho melhor resultado. Mas a dinamização elevada só vai provocar respostas em indivíduos que de fato tenham aquele quadro. Isso é muito importante. Então, não quer dizer que se a pessoa não for de arsênico, ele tomar um medicamento diluído, ele vai ter uma resposta adequada ou vai ter alguma alteração. Ele não tem. Agora, se ele tomar um medicamento concentrado, em altas doses, o indivíduo pode até morrer. Então, a dose ela é muito importante, que faz de um veneno um grande medicamento. Assim é em vários, né? Por exemplo, captopril. Se tomou demais o captopril, você pode ter efeitos colaterais. Então, você tem uma dose adequada dessa substância. E assim tem várias outras ações do medicamento que você modula de acordo com a resposta do organismo. Tá? Bom, nós vamos ficar por aqui, fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre essas dúvidas, tirar essas dúvidas e a gente entender melhor os medicamentos homeopáticos, a ação dos medicamentos homeopáticos, o tratamento homeopático. Por enquanto eu agradeço muito, até daqui a pouquinho.